Olá, meus amigos, tudo bem? Este vídeo é direcionado aos meus irmãos cristãos. Não importa se você é católico, não importa se você é evangélico, não importa a denominação da sua igreja, a placa da sua igreja. Se você é cristão, preste atenção neste vídeo aqui. Assista até o final, porque é muito importante. Este canal eu falo sobre política. Todo mundo que acompanha o meu canal sabe que eu aqui trato sobre política. E neste vídeo também eu vou falar sobre política. Mas eu quero falar com os cristãos. Eu quero fazer um alerta aos cristãos, porque eu percebo que ainda existem muitos cristãos que estão dando um tiro no próprio pé. Que ainda não acordaram e estão votando em pessoas que perseguem cristãos. Eu estava assistindo um vídeo do pastor Luciano Subirá e me deixou muito feliz de ver um pastor do nível do pastor Luciano Subirá, ele se posicionando de forma aberta, de forma clara, se posicionando politicamente, porque o momento é gravíssimo e isso requer que os líderes religiosos se posicionem. E por que eles têm que se posicionar? Porque existem, inclusive, alguns líderes religiosos que estão se posicionando da forma contrária. Então, eu sempre falo que os líderes religiosos, pastores, padres, eles devem se posicionar diante do momento grave que nós estamos vivendo. Infelizmente, tem ala, principalmente na Igreja Católica eu vejo muito isso, de alguns bispos, inclusive, que são comunistas. Tem um padre, Júlio Lancelotti, por exemplo, aquele padre é um comunista. Me desculpe as pessoas que seguem, que vão à missa, assistir uma missa daquele padre. Me desculpe. Mas vocês têm que abrir os olhos e vocês não podem ouvir calado o que aquele padre fala. Eu já vi alguns vídeos dele em missa falando coisas absurdas. Abertamente. Ele se posiciona abertamente contrário aos ensinamentos que Cristo nos deixou. Então, na minha opinião, aquele sim é um padre comunista, que fica defendendo coisas que ditadores por aí defendem. Eu já vi até o Papa se posicionando assim de uma forma, às vezes, não muito, digamos assim, conservadora. Como nós tivemos o Papa João Paulo II, que era um exemplo de Papa. Ele se posicionava de forma correta. O Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, ele está perseguindo a igreja, principalmente católicos, né? Mas ele persegue também os evangélicos. Mas eu vi alguns vídeos de perseguições do Daniel Ortega na Nicarágua, perseguindo os católicos, e o Papa timidamente, o Papa Francisco, timidamente se posicionou contrário àquela perseguição que está acontecendo ali. Eu acho que ele tinha que ser mais enfático. Ele não deveria aceitar, a igreja não deve aceitar de forma nenhuma o que está acontecendo na Nicarágua. E aqui no Brasil nós temos um candidato que é colado com o Daniel Ortega. É colado com o Maduro, com o Fernandes, né? O Fernandes aqui da Argentina, lá, com o Petros, lá da Colômbia também, com o Boric, lá do Chile, com toda essa turma da esquerda que está chegando ao poder aí na América Latina. Então, nós temos pessoas se posicionando a favor dessa turma aí, pessoas dentro da igreja, e eu estou vendo pessoas que a gente sabe que são contrários a esse tipo de doutrinação que eles vêm fazendo, né? Inclusive nas escolas, e a gente sabe que tem líderes religiosos que são contrários a isso e que se posicionam conforme o ensinamento deixado por Cristo e estão envergonhados em se posicionarem. Muitos deles, inclusive, com medo de perder fiéis nas suas igrejas. Pastores, padres, não devem ter medo de perder fiel. Os pastores e os padres, eles são como pais. Eles têm que falar àquelas pessoas que estão ali, aos seus fiéis, às suas ovelhas, aquilo que é certo. Se doer na ovelha, no seu fiel, se isso for dolorido para ele, é problema dele. Pastor não tem que estar ali, nem padre tem que estar ali para falar o que eles querem, o que as pessoas querem ouvir.
ele está ali, esses líderes religiosos estão ali para falar aquilo que é correto. Se precisar de chamar a atenção, de dar um sermão, isso é muito bem-vindo. Tem que fazer. E na hora de falar de política também, tem que se posicionar. E tem que se posicionar de forma muito clara. O vídeo que eu vou mostrar para vocês agora é um alerta muito grande aos cristãos. As pessoas estão se infiltrando dentro das igrejas para implantar uma doutrina que não é cristã. É muito pelo contrário, eles estão querendo destruir as nossas famílias, estão querendo destruir a nossa fé cristã. Então prestem atenção neste vídeo, ele está viralizando aí na internet, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista do bolsomínio. E a gente precisa começar a dialogar com o bolsomínio. Como a gente vai fazer isso? Acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. Presta atenção. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. Olha só o ódio que essas pessoas têm, que essa mulher tem do cristianismo, né? Por ela acabaria com o cristianismo. Ela disse que já foi na igreja, já participou de igreja, já foi até para Israel, mas se ela contasse o que ela já viu, ela acabaria com o cristianismo no Brasil. Olha só o ódio que esse pessoal tem e depois vem falar que as pessoas fazem discurso de ódio. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? Só. A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. A gente está lendo? A gente está fazendo? Manual do guerrilheiro urbano. E aí? O que pensar sobre isso? O que falar sobre isso? Temos ou não temos que nos posicionar? Os líderes religiosos devem ou não devem se posicionar? Nós temos que aceitar que essa gente volte para o poder. Eles falando o que eles estão falando já, de se infiltrar nas igrejas. As escolas eles já tomaram. Os nossos filhos já são doutrinados nas escolas. E agora eles querem destruir as igrejas, inclusive se infiltrando. Agentes do mal, como essa mulher aqui, é uma ideia demoníaca, tentando se infiltrar nas igrejas para destruir as nossas crianças, para doutrinar as nossas crianças, para fazer interpretações errôneas da Bíblia, para colocarem os filhos contra os pais. Devemos ou não devemos nos posicionar? Você que é padre, você que é pastor, que realmente quer levar a doutrina cristã para os seus fiéis, vocês têm a obrigação de se posicionarem
porque o momento é gravíssimo e estas pessoas aqui, elas não têm nenhuma vergonha de se posicionarem e de doutrinarem as nossas crianças. Elas são demoníacas, como essa própria mulher aqui deixou bem claro, isso daí, deixou bem claro. Ela é uma mulher lá de candomblé, de terreiro de macumba, não sei de quê, mas ela quer se infiltrar dentro das igrejas para entrar numa sala de crianças para colocar essas crianças contra os seus pais e terem uma ideia errada do que a Bíblia nos ensina. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que façam um favor de compartilhar esse vídeo, levar a mais pessoas, a mais cristãos. Se você tem um cristão, um parente, um amigo que está indeciso ou que está querendo, inclusive, votar no candidato do outro lado, amigo de ditadores por aí que perseguem cristãos, mostrem esse vídeo para essa pessoa. Faça esse favor, mostre esse vídeo para essa pessoa, para que ela decida, para que ela vote de forma correta e nós não podemos aceitar essa gente voltando para o poder. Eu peço a vocês também que compartilhem, além de compartilhar esse vídeo, cliquem no botão inscrever-se se você ainda não for inscrito no canal. Deixe também o seu like, faça seus comentários, que isso é muito importante para que o vídeo ganhe mais relevância, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau.